Olá pessoal, mais um vídeo aqui sobre a formação do universo e formação do sistema solar e da Terra. Pessoal, sobre as teorias que afirmam a formação do universo, nós temos basicamente três aí que são cogitadas. A mais aceita é a teoria do Big Bang, né? Onde ela fala que tem a ver com essa imagem que eu coloquei aí, onde tem tudo, toda a matéria, tudo que existe estava concentrado num ponto que por algum motivo expandiu, né? Não digo explodiu, ele começou a se expandir, lançando matéria para vários cantos em todas as direções, tá? Essa teoria ela é complementada com uma teoria chamada de inflacionária, que é uma expansão muito rápida que aconteceu logo nos primeiros instantes após o Big Bang, onde vão se formar diversos minerais, diversas substâncias que vão compor o universo, tá? Isso aí é assunto para um outro momento, uma outra aulinha que vocês vão poder estudar sobre formação do universo. Tem também a teoria do universo eterno, que é aquele que diz que sempre existiu, não tem começo nem fim, sempre existiu. Essa não é tão aceita, mas tem gente que defende. Tem também a teoria do universo oscilante, que é aquele que diz que do mesmo jeito que se expandiu, ele retornará para um ponto, né? É a teoria do Big Bang e do Big Crunch. Então são essas três linhas de pensamento que tentam explicar a formação do universo. Quando a gente fala da formação da Terra, tem a teoria da acreção, né? A teoria da acreção é aquela que diz que o disco, né, de gás e poeira, eles começam a se aglomerar, formando protoplanetas, formando estrelas, né? E é a teoria mais aceita com relação a isso, né? Então, quando a gente fala de formação da Terra, do sistema solar, a gente fala da teoria da acreção, aonde a Terra vai ser bombardeada por uma grande quantidade de objetos, né, de corpos celestes, que vão ser importantíssimos para nosso planeta, né? Também não pode esquecer da teoria da colisão gigante, onde um planetinha chamado Theia, tamanho de Marte, ele se choca com a Terra e acaba pulverizando os dois planetas. Uma parte deles pulveriza, né? E essa poeira, pela teoria da acreção, ele acaba fazendo a formação da Lua, né? Então aí a sugestão da formação da Lua. Bom, quando a gente fala a respeito dessa teoria, ela explica devido a esse choque a formação e a inclinação do eixo de rotação da Terra, tá? Quando a gente fala da formação em si, o que a gente tem de dados aí mais importantes, né? Que ela aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, Terra primitiva, onde se encontrou na Groenlândia uma rocha que tem essa datação, né? Durante a formação também houve um bombardeio de corpos celestes, né? Com o passar do tempo foi resfriando essa bola incandescente que era a Terra, né? Que é essa primeira imagem que você vê que eu estou passando o mouse aqui, tá? Ó, essa primeira imagem que está passando aqui. Logo depois começa a acontecer o resfriamento, forma-se a atmosfera, a hidrosfera, né? Muitos desses meteoritos que caíram na Terra, eles tinham água, né? E aí isso com o passar do tempo e na Terra também existia água também, né? Isso vai formando a camada líquida do planeta. Até que a Terra forma-se, né? E aí você tem aqui o geóide, né? Que é como que é o exemplo de como que é o nosso planeta em si, né? Que é uma massa meio amórfica, sem forma, o que deixa ela redondinha é a atmosfera, né? Nosso sistema solar, ele é formado pela nossa estrela, né? Que é o Sol, que ilumina esse sistema. Ele é uma estrela nova, jovem, que tem uma grande quantidade de planetas. O que nós estudamos e são conhecidos são 8, né? Então nós dividimos em planetas internos, que são pequenos, rochosos, e estão muito próximos do Sol, né? E tem os planetas externos, que são os chamados gasosos, gigantes e distantes do Sol. Uma coisa importante também que eu vou deixar depois aí num cardzinho aí em cima do vídeo, a respeito de fuso horário e a respeito da teoria geocêntrica e heliocêntrica, tá? Que são teorias também que aconteciam no passado, mas que hoje não são aceitas, mas que vira e mexe caem em prova, tá, gente? Bom, com relação à incidência dos raios solares, gente, essa imagem que eu estou passando o mouse aqui, ela não está correta, tá? Por quê? Aqui mostra o eixo de rotação com 90 graus de ângulo.
sendo que na realidade a inclinação da Terra, o eixo de rotação é em torno de 23,5 graus, tá? Aproximadamente. Isso faz com que os raios solares eles atinjam a Terra de maneiras não proporcionais. Então, por exemplo, nas regiões da zona climática ártica ou norte e na zona climática ártica ou sul, olha como que é a incidência dos raios solares. Eu estou passando o ponteiro aqui do mouse bem aqui, ó. Você vê que eles atingem de uma maneira inclinada e isso acaba prejudicando a absorção da atmosfera do calor dessa radiação. Por isso que esses lugares são muito frios, né? Nas zonas climáticas temperada norte e temperada sul, você também tem um eixo de inclinação desses raios solares em 45%. Isso aqui já é motivo para fazer ter o aparecimento das 4 estações, tá? E na zona climática intertropical, que é a região mais quente do planeta, né, que recebe maior incidência de raios solares, a gente costuma, alguns autores chamam também de zona tórrida, né, porque é muito quente. Os raios solares eles atingem na proporção não, na inclinação de 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares à superfície, né? Isso é que faz com que haja uma grande transferência de calor dessa radiação, né? Importante você lembrar que todos os estudantes em provas acabam cometendo esse erro. Acreditam que zonas climáticas são áreas de clima. Não, zona climática é área de incidência de uma maior ou menor de incidência de raios solares, tá? Então são os lugares que vão apresentar isso. E aí você tem esse desenho da representação. Quando a gente fala a respeito da incidência dos raios solares também, aqui tem um exemplo interessante, tá? Porque como a Terra, o eixo de rotação da Terra, ele é inclinado, a gente viu em coordenadas geográficas que existem algumas linhas imaginárias, né? Os paralelos e meridianos, né? Nós vimos que tem os paralelos principais é o círculo ártico, né? Círculo polar ártico, círculo polar antártico, ou círculo polar norte e sul, né? Temos o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Olha só, no dia 21 de dezembro, é o dia que os raios solares estão incidindo diretamente aqui, ó, no Trópico de Capricórnio. Olha só o tamanho da área do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. Está vendo que é uma grande área que é iluminada? Agora compara essa área iluminada com a área do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico. Está vendo que é bem menor? Então, nesse dia aqui, que é chamado de solstício de dezembro ou solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte, nós temos o aparecimento de 2 estações do ano: o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Agora, se você observar aqui, ó, o círculo polar ártico ele está totalmente na área escura, na área de sombra da Terra, né? E, ao mesmo tempo, a região da Antártica, onde fica o Círculo Polar Antártico, ele está todo na região iluminada. Então, você percebe que essas linhas, elas respeitam essa inclinação do eixo de rotação, bem como a linha de sombra que o planeta tem, que é o dia e a noite, né? Agora, é interessante se saber que quando começa o verão no hemisfério sul, são praticamente 3 meses sem anoitecer. Isso é chamado de sol da meia-noite, né? E lá no hemisfério norte, você vê que vão ser 3 meses praticamente na escuridão. E é conhecido também como noite eterna. Quando chega no dia 21 de junho, o Trópico de Câncer ele vai ser o mais iluminado e o Trópico de Capricórnio vai ser o menos iluminado. Aí vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Aí vão ser 3 meses de escuridão na Antártica e 3 meses de noite direta, de dia, perdão, 3 meses com o sol no céu no Polo Norte, né, que é o chamado Sol da Meia-Noite. Aqui, gente, eu coloquei essa imagem que mostra justamente o círculo polar ártico. Aqui é o Polo Norte, né? O círculo polar ártico, ele justamente ele tangencia a linha de sombra. Aqui o círculo polar antártico, se a gente pudesse virar aqui também, se vertesse essa imagem, você veria que o círculo polar antártico ele também estaria tangenciando
a linha de sombra, só que do lado iluminado, tá? Então você tem essa questão da incidência dos raios solares, eles são importantes para determinar essa questão das estações do ano, tá? Com relação à Lua e às marés, a Lua ela apresenta 4 fases, né? A Lua nova, que é quando ela fica de frente para o Sol e a sombra dela, né, a parte escura, fica voltada para a Terra. A Lua cheia, quando ela está oposto, né, entre tem o Sol, a Terra e a Lua, né? Então ela fica atrás da Lua, da Terra, e aí ela fica iluminada, né? E nós temos 2 momentos aqui, que é a Lua minguante, que é quando ela está indo em direção à Lua nova, e a lua minguante é essa daqui, perdão, e aqui a lua crescente, o quarto minguante, né? Que são fases aí de transição entre a lua nova e a lua cheia. Qual a importância disso? Quando é lua nova e lua cheia, você tem as marés vivas. O que é maré viva? Repara que na área horizontal, há uma esticada dos oceanos por conta da gravidade da Lua e do Sol, tá? Então você tem aqui nesse momento uma coisa que é chamada de maré viva. A maré sobe, né? Já quando está no período de lua, de quarto crescente e quarto minguante, é na região dos polos que esticam, nas outras áreas que esticam, né? Não é bem nos polos, né? Na parte em direção à lua aqui, né? E aí você vai ter um fenômeno conhecido como maré morta, né? Que é onde diminuem as marés, né? Então são essa influência da Lua na Terra que provoca essa questão das marés, tá? Bom, com relação aos movimentos que a Lua e a Terra realizam, a Lua realiza a rotação. O tempo, o que é a rotação? Ela gira em torno do próprio eixo dela, tá? Só que essa rotação da Lua, ela é uma rotação meio que travada. Ela é travada com um movimento de revolução, tá? Ou seja, aqui demora em torno de 28 dias para fazer esse processo, tá? Para ela dar uma volta em torno dela mesmo. E a revolução é o tempo que demora a Lua dar uma volta em torno da Terra. Né? A órbita da Lua em torno da Terra é o caminho por onde ela faz um movimento chamado revolução. Por isso que quando a gente olha para a Lua, a face iluminada é sempre a mesma. A gente não consegue enxergar o lado escuro da Lua porque ela não gira. Ela gira bem pouco, tá, gente? Se você for analisar bem, for na quantidade de velocidade, ela gira, mas é muito pouco. Então, costumam dizer que é em torno de 29 dias, tem gente que diz que é 28 dias e meio, mas tem equipamentos que medem esse movimento de rotação da Lua. Mas a gente costuma dizer que é travado, né? Ela sempre está apresentando para a gente a mesma imagem na hora que está iluminada, tá? Então, revolução é em torno da Terra, né? O, o movimento que a Lua faz em torno da Terra. A rotação é o movimento que ela realiza em torno dela mesma, no eixo dela, né? E a translação é o movimento que a Terra puxa ela em torno do Sol, né? Então, a translação é quando ela contorna junto com a Terra o Sol, que são os 365 dias terrestres, tá? Já a Terra, ela realiza dois movimentos. A rotação, que dura em torno de 24 horas, né? 24 horas e 6... 24... Não, demora 20, isso mesmo, 24 horas para fazer esse movimento, né? E a translação que corresponde ao dia e à noite, e a translação que vai representar o contorno, né? Quando a Terra completa uma volta em torno do Sol, que corresponde a 365 dias e 6 horas, tá? Essas 6 horas, como é que é feito? A cada 4 anos, a gente multiplica essas 6 horas por 4, que dá 24 horas, corresponde a um dia a mais. Esse um dia a mais é chamado de ano bissexto. Então é comum a gente colocar o dia 29 de fevereiro como o dia do ano bissexto, é um dia a mais, para que equilibre a contagem do tempo, né, dos dias seja certinho, né? Porque se você ficar comemorando a virada de ano 365 dias mais 6 horas cada ano, isso daria um problema um problema nos calendários, nos relógios do planeta, né?
Aqui, gente, a translação terrestre tem um evento importante. Na sala a gente viu a questão do afélio, né? Que é o ponto mais afastado da órbita, não da Terra. Não é, a órbita é o caminho. É o ponto mais afastado do caminho que a Terra faz ao redor do Sol. E tem um outro momento que é chamado de periélio, que é o caminho mais próximo, né? Lembrando que essa distância, gente, são em torno de 300 mil quilômetros, tá? Aí você pode falar, poxa, Marcelo, mas 300 mil quilômetros é coisa pra caramba. Sim, pra gente na Terra é coisa pra caramba. Só que quando a gente fala de espaço, cara, é um tracinho numa régua. É pouca coisa, tá? Mas tem essa diferença entre afélio e periélio. No afélio, que é esse caso onde eu estou passando o ponteiro aqui, aconteceu agora no dia 20, 21 e 22 de junho, né? Que é o chamado solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul, né? Então vai acontecer, perdão, aconteceu foi o de março, perdão, o de junho ainda vai acontecer. Dia 21 de junho, gente, é o melhor dia que tem para você tentar matar o dragão Ender na mão, tá? Porque vai ser a noite mais longa. Ou você pode dormir também, né? Vai ser a noite mais longa que vai ter, né? Aqui no hemisfério sul, tá? Lá no hemisfério norte vai ser o dia mais longo e a noite mais curta. Porque lá é o início do verão, então é o período que está mais iluminado. Como é que eu sei disso, Marcelo? Olha aqui, ó, raio solar batendo no Trópico de Câncer. Tá vendo aqui no hemisfério norte o tanto de terra que está iluminado? Compara com o hemisfério sul, tá vendo que é pouquinho? Por isso que aqui o dia é mais curto e a noite é mais longa. E lá no norte, o dia é mais longo e a noite é mais curta. E isso acontece por quê? Porque o nosso eixo de rotação, olha aqui o ponteiro, ó, ele é inclinado em 23 graus e meio, né? Olha lá o círculo polar ártico tangenciando a mancha da sombra, tá vendo? É isso que vai fazer. No outro extremo, lá no periélio, no dia 21 de dezembro, ou 22, a gente vai ter o contrário, o raio solar batendo no Trópico de Capricórnio. A gente vê que a área aqui do hemisfério norte já não é tão grande de iluminação, então quer dizer que lá começa o inverno. Tem, olha só aqui o Polo Norte, ele todo na área escura do planeta, né? Está sendo tangenciado aqui, ó, né? E aqui embaixo o Polo Sul todo iluminado, né? A Antártica toda iluminada. Vai ser o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. Exemplo que pode ser cobrado em prova, né? E que eu costumo colocar. Papai Noel no Brasil, ele vem comemorar o Natal, né? As festas de fim de ano. Papai Noel é um cara que mora aqui no Polo Norte, ó, próximo ao Polo Norte, lá na região da Lapônia, na Finlândia, né? Um lugar frio pra caramba. Eu já fui lá em sonho, tá? Não consegui descer do sonho porque eu acordei de tanto frio. Mas o que acontece lá no Papai Noel? O Papai Noel, você já viu que a roupa dele é roupa comprida, manga comprida, calça comprida, muito frio, neve, né? Não é a realidade do Brasil, né? Brasil, época de 22, 23 de dezembro, já é verão. Então, como é que o Papai Noel deveria apresentar-se no Brasil? De chinelão de dedo, bermuda, camiseta, regata, óculos escuros, uma aguinha de coco, sentado numa praia. E coloca os velhinhos lá, os idosos, né, para poder que vão representar ele com roupa de frio em pleno verão. Então aí é uma questão que se deve analisar, tá? O motivo de Papai Noel estar com essa roupa toda se dá porque lá no hemisfério norte, que é onde ele vive, né, é uma área é, de frio, né? Bom, Marcelo, e tem dois outros momentos aqui, ó. Repara que nesses dois momentos a linha do Sol, os raios solares estão batendo na linha do Equador, ó, tanto aqui quanto aqui, tá? Esse momento aqui, gente, é conhecido como equinócio, nome bonito para dar para o seu pet, tá? Cachorro chamado equinócio ele adora, o gato também, viu? Equinócio, gente, corresponde ao dia 20, 21 ou 22 de março, que aconteceu agora recentemente, né? Que é a passagem do verão para o outono no hemisfério sul e do inverno para o verão no hemisfério norte, que é a primavera, né? E no dia 22 e 23 de setembro, você tem lá no hemisfério, tem o contrário, né? Você vai ter o mesmo momento, só que batendo na linha do Equador. Nesses dias aqui, gente, tanto o dia quanto a noite tem 6 horas certinho, tá?
Tanto o dia quanto a noite tem 6 horas certinho nos dois hemisférios, tá? Então você vai ter aí um equilíbrio, né, de radiação solar. Por isso que o nome é equinócio, né? Esse prefixo equi aí, ó, é equilíbrio, né, igualdade, né? E aí você tem essa marcação. Marcelo, como é que eu decoro aí esses nomes para uma prova, né? A estação do ano, né? É só você lembrar da moda, viu, gente? Moda, cara. A galera da moda sabe disso. Você tem a moda outono, inverno, então o que precede o inverno é o outono, e você tem também a moda primavera, verão. O que antecede o verão é a primavera. Como a gente mora numa região tropical, onde já não há presença, não consegue ver outono e inverno, você consegue perceber um verão e um inverno, né? O verão chuvoso e o inverno seco, né? Que é característica de clima tropical. Uma maneira de você decorar isso é pela moda. Moda outono e inverno, moda primavera, verão, tá bom? Pessoal, espero que essa aula ajude vocês aí. Aí eu coloquei uma foto de como o estúdio Pixar me vê. O estúdio Pixar me enxerga desse jeito, tá? Espero que essa ajuda, esse vídeo auxilie você nos seus estudos, tá? E qualquer dúvida que tiver, escreve aí pra gente, tá bom? Um abração para vocês e até loguinho!